pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e sejam bem-vindos à nossa aula, tá? Normalmente eu começo a aula colocando alguns avisos. O primeiro que eu quero passar aqui para vocês é essa tradução maravilhosa para a Língua Brasileira de Sinais. Hoje quem está me acompanhando nessa tarefa mara é a Elaine, seja bem-vinda mais uma vez. Estou dizendo toda a aula, gente, esse pessoal está ficando craque aqui em matemática, viu? Olha só, a nossa aula no formato digital possibilita que você assista essa aula nesse momento ao vivo, né? Mas depois lá no YouTube, através do celular ou do computador. Então você consegue fazer esse acompanhamento. O canal tá com essa carinha, gente. Você entra lá no YouTube, busca Educa Recife, se inscreve no canal. E aí, no caso de vocês, sexto ano, procura lá a playlist da tua série, tá? As aulas estão sendo salvas com a data, a série e a disciplina dessa aula, né? Para você poder pesquisar com mais tranquilidade, né? Para achar a aula mais rápido, tá bom? Então, lá também você pode colocar os seus comentários, né? E aí eu estou gostando de ver o pessoal interagindo, começando a participar ativamente da aula, colocando lá as suas perspectivas, tá? Aqui eu trouxe alguns comentários da aula de quarta e de quinta-feira. E aí a Maria Júlia colocou, adorou minha aula, né? Que bom, fiquei muito feliz. O Noragami, olha pessoal, com esses nomes de mangá agora, né? Também dizendo que estava ótima a aula. E o Wagner disse assim, é muito difícil. Nesse caso, a gente estava vendo a aula de problemas de partilha. Então, Wagner, coloca mais explícita a tua dúvida, porque em outro momento a gente consegue revisitar esse conteúdo, né? E aí, na aula seguinte, no dia 19, que foi na quinta-feira, tivemos também os comentários, o Rafael dizendo que estava muito bom, muito legal a Cauane, né? Parabéns. E o Wagner de novo, verdade que você só responde famoso? Isso aí é uma brincadeira, né, gente, na internet. Não, aí a gente responde todo mundo, pessoal. E aí eu trouxe para descontrair mesmo e ver os comentários que vocês estão colocando lá, tá? Então, coloquem os comentários de vocês, as dúvidas, as sugestões e também quando vocês forem colocar isso, coloca o nome da escola, para a gente poder identificar de onde você é, tá certo? Aí a gente cria um vínculo melhor aqui, transmitindo essa comunicação, tá certo? Então, esses recursos visuais que eu estou utilizando, né, do Canva e do Bitmoji, a gente tem essa bonequinha aqui, ó, que me representa em todos os slides, para a gente deixar a aula um pouco mais dinâmica. Gente, o material que a gente está utilizando nessas aulas, ele está lá na Escola do Futuro em Casa. Então, você pode digitar no Google esse nomezinho que eu falei, né? Escola do Futuro em Casa. Você vai acessar essa telinha e clicar na aba de Estudante. Depois, você vai clicar na partezinha de Anos Finais. E, por último, você vai buscar a sua série, né? Que no caso é o sexto ano. Lá você vai achar esse documento aqui, ó. Na 23ª semana vai ter uma listinha lá com vários documentos, tá? Então, o documento dessa semana é o documento da semana 23, tá certo? Onde você vai acompanhar o conteúdo dessa aula, tá bom? E aí, vamos começar, né? Pega aí seu caderno, pega aí seu lápis para a gente começar a nossa aula. Você vai anotando as informações para discutir com o seu professor e também as dúvidas, pessoal, porque a gente vai ter aqui o pontapé inicial da nossa aula, mas o professor na sala de aula vai te ajudar a ampliar mais esse conhecimento, tá? Eu tenho certeza que você já viu esse mesmo slide em outra aula. Eu estou resgatando uma ideia que a gente já trabalhou para a gente dar continuidade. Então, você consegue reconhecer esses elementos no seu dia a dia, não conhece? Só que a gente observa as formas que eles tomam, né? Quais são as formas que são utilizadas aí para representar esses elementos? Então, aí a gente tem algumas placas de trânsito, a gente tem uma pipa, um quadro, uma bolacha. Isso aqui seria uma bandejinha, né? Então, a gente tem várias formas que estão associadas a essas figuras, tá certo? A gente tem as formas geométricas planas, né? Então, inicialmente, olha como ela ficou legal, ficou dentro do círculo amarelo. Eu fiz isso de propósito, hein, gente? Ficou massa esse efeito. Então, ó, a ideia é a gente começar a perceber essa associação das formas que a matemática consegue possibilitar para a gente e a utilização disso no nosso dia a dia, que é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Tem um texto que é bem legal, que fala que em tudo a gente vê matemática. E olha aí mais uma prova, né?
Quando a gente está no comecinho da nossa idade escolar, a gente tem contato com essas formas e começa a chamar essas formas de maneira mais objetiva. Triângulo, círculo, quadrado. Só que a gente começa aprofundando isso ao longo do tempo e no 6º ano a gente junta esse conhecimento e vai para outro nível, vai verificar outras situações, né, outras características daquelas formas, tá certo? Então, vamos relembrar aqui de algumas coisas. Ó, as formas geométricas planas podem ser classificadas de 2 maneiras, tá certo? Perceba que eu não estou falando só de formas planas, porque formas planas pode ser de qualquer jeito, né? A gente pode desenhar uma curvinha assim, uma manchinha, e aquilo ali ser plano. E a gente vai ver o exemplo disso. Mas eu estou falando de geometria, formas geométricas. Então, a gente está associando a característica dessas formas à matemática, tá bom? Então, vamos lá. A gente pode classificar em 2 grandes grupos, né? O grupo dos polígonos, que são formados, né? São figuras formadas por segmentos de reta, ou então os lados são todos retinhos, né? E a gente pode observar as formas curvas, que têm curvas de fato, né? Que não tem as pontinhas da ligação dos segmentos, que a gente fala dos vértices, tá certo? Então, a gente tem como classificar nesses 2 grandes grupos, tá certo? Opa! Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui a gente tem as formas curvas e elas podem ter esses nomes, né? Inicialmente aqui eu já coloquei as definições para elas. A elipse, ela tem uma ideia de um círculo mais achatadinho, né? O círculo já é mais comum do nosso dia a dia, tá certo? E a gente tem os polígonos. Aqui eu coloquei basicamente a nomenclatura que a gente já conhece para associar o comecinho do nome a quantidade de lados, porque é assim que a gente vai associar esses nomes. Ó, o triângulo tem 3 lados, mas essa daí vocês já conhecem, né? O quadrado tem 4 lados e cuidado, aqui eu coloquei quadrado e embaixo tem bem clarinho o quadrilátero, tá certo? Essa forma específica que eu coloquei aí é um quadrado porque tem 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos de 90 graus. Mas uma forma com 4 lados, de maneira geral, é chamada de quadrilátero. Ela é um quadrado quando assume essas propriedades que eu falei, lados e ângulos com a mesma medida, tá certo? Então, aqui a gente tem essa noção de chamar normalmente de quadrado, né? E aí tem, ó, o pentágono. Penta significa 5, então pentágono 5 lados, hexágono, 6 lados, octógono, trouxe os mais comuns, né, gente? Octógono lembra muito um ringue, né, da gente fazer aquele lá UFC, da gente ver aquele UFC, tá certo? Então, aqui a gente tem basicamente as nomenclaturas dessas formas, tá certo? E aí a gente pode observar outras maneiras, outras formas, né? Quais são as outras formas que a gente pode observar? Então, na aula eu comecei dizendo que a gente está fazendo uma revisão para entrar em um assunto novo. E aí, ó, que formas seriam essas? Também do nosso dia a dia, a gente começa a observar esses formatos aí que são bem frequentes. A gente tem ali uma embalagem de chocolate, né? Uma embalagem de leite, uma bola de vôlei, inclusive adoro jogar vôlei. A gente tem aqui uma latinha, temos um copo d'água. Então, a gente vê que essas formas do nosso dia a dia também são bem presentes. Mas qual que é a principal diferença dessas formas? Parece que a gente viu anteriormente. Olha o que acontece pelo mundo, que eu consigo observar pelo mundo. Vê que cada coisa linda? Aqui a gente tem uma pirâmide do Sol, lá no México, bem bonita. Olha essa imagem à noite, bem estrelado o céu. Essa câmera deve ter sido bem boa, hein? Para poder tirar a foto com essas estrelas todinhas. A gente tem aqui a Torre de Pisa, na Itália, que dá a ideia de um outro sólido, que a gente vai ver mais na frente. E a gente tem aqui o Taj Mahal. Vê que lindo, gente. A ideia aqui também é trazer, além da ideia da figura espacial, que é o que a gente vai ver agora, a ideia da simetria, né? Se a gente dividir a imagem bem no meio, parece que a gente está fazendo um espelho, ó, rebatendo essa imagem de um lado para o outro. É uma das construções mais simétricas que a gente pode relacionar aqui. Mas esse é um assunto da próxima aula, tá? Todos esses monumentos, né, todas essas construções arquitetônicas bonitas, elas têm o formato de alguns sólidos que a gente já viu. E vamos dar uma olhadinha aqui nessas formas agora. Esse é o propósito da aula de hoje. Observar as formas geométricas espaciais, tá? E o que é isso, Briane? A gente já conhece
basicamente, as formas que a gente já tem contato no nosso dia a dia, né? Então, essas formas, elas podem ser classificadas como poliedros e como corpos redondos. Então, como assim, Briane, corpos redondos, se aqui eu tenho uma coisa que não é totalmente redonda? A gente vai dar um exemplo dele já já, tá? Então, observa, a esfera é a nossa bola, né? Então, a gente viu ali uma bola de vôlei associando a forma da esfera, tá certo? O cone é o nosso chapéu de aniversário, né? Então, no chapéuzinho de aniversário, a gente tem esse formato do cone. E o cilindro seria aquele formato lá da nossa latinha. Por que que é chamado de corpo redondo? Apesar do cilindro e do cone não ser redondo, né? Então, a ideia de dar esse nome é porque ele rola, né? Se você colocar o cilindro em determinada posição, inclusive eu tenho um cilindro aqui, ó. Se você colocar ele em determinada posição, o que que acontece com ele? Foca aqui, Billy. Ó, ó. Isso, garoto. Valeu. Ele tá rolando, tá vendo? Então, a ideia de chamar de corpo redondo é da propriedade de ter um círculo naquela composição. É da propriedade de observar essa relação entre a forma que eu tenho e o movimento que ela pode fazer, tá certo? No caso dos poliedros, que é o outro grande grupo que a gente classifica, essas formas espaciais, a gente tem vários que são bem destacados, né? Que a gente já tem bem frequentes, né? A gente tem aqui, ó, o cubo, a pirâmide, a gente viu agora, e pirâmide por si só já é uma nomenclatura que a gente já tem, né? No nosso dia a dia de chamar determinada coisa de pirâmide. Aqui a gente tem o cubo, e a gente tem o bloco retangular. Eu coloquei um asterisco, porque a gente tem que isso é uma variação da mesma coisa, né? A gente vai ver mais na frente, nas aulas dessa semana, que esses dois se enquadram em um grande grupo. E aí a gente vai observando a característica específica. Como a gente viu no quadrado, por exemplo. O quadrado tem todos os lados com a mesma medida, mas qualquer polígono com 4 lados pode ser chamado de quadrilátero. Então, para ser quadrado, é um quadrilátero que tem algumas características específicas. A mesma coisa aqui, ó, para ser um cubo, a gente tem que ter um paralelepípedo, um prisma, que a gente vai ver nas próximas aulas, com todos os lados com a mesma medida, e esses lados devem ser quadrados, né? Todas as faces devem ser quadradas, tá certo? Então, a gente colocou um asterisco aqui, ó, para você entender que esse grupo acaba sendo uma coisa só e uma variação faz com que a gente tenha um nome diferente, né? Então, continuando, a gente falou do bloco retangular, do cubo, da pirâmide. A gente tem prismas aqui, ó, 2 prismas, e a gente vai ver características deles. A gente tem um octaedro, olha o comecinho, octa, lembra de 8, né? Então, 8 faces. E aqui a gente tem o dodecaedro. Esse dode, você já pode anotar aí também, é o comecinho para a gente lembrar de 12, tá bom? Então, a ideia é que a gente tenha essa relação entre o comecinho da palavra para poder colocar a classificação dela, né? A classificação da forma de acordo com a quantidade de faces que ela vai ter, tá bom? E aí a gente tem outra maneira de classificar esses poliedros, né? Se eu observo pela ótica de ser ou não um corpo redondo, de ter ou não faces que são polígonos, que a gente viu antes, agora eu estou observando a ótica dessa nova classificação, convexos e côncavos. O que significa um polígono ser convexo? E o que significa ele ser côncavo? Será que observando essa imagem aí, vocês conseguem perceber a diferença? Dá uma olhadinha aí o que é que tem de principal diferença entre essas duas classificações, essas duas maneiras de se apresentar a forma. Olha aqui, ó. Essas formas aqui, elas têm meio que uma entrada, né? Elas têm meio que uma depressão para a parte interna desse sólido. Olha aqui, ó, esse zigue-zague dá essa impressão. Essa parte aqui no coração, ó, dá uma descidinha e sobe de novo, né? Então, o contorno, ele faz essa quebra para a parte interna desse polígono, tá certo? Desse poliedro, perdão. A mesma coisa aqui com a escadinha, né? A gente tem aqui um ângulo interno aqui, ó, e aí a gente tem essa variação, né? Essa maneira de se apresentar um poliedro que é
côncavo. A definição formal mesmo é que a gente vai ter a parte interna preenchida, né? A gente vai ter essa parte como se fosse um ângulo aí maior, um ângulo interno, ó, maior do que 180 graus. Então, a gente vai ter essa possibilidade de ter um polígono deformado, né? Nem parece, de fato, um polígono não, perdão, um poliedro deformado. No caso dos convexos, ó, todas as pontinhas, elas são externas, né? Se a gente observar aqui direitinho, ó, eu tenho toda a região para fora, toda a parte que é vértice, que é esse pontinho de encontro aqui, ó, a gente tem para a parte externa. Então, a principal diferença desses dois tipos de poliedros, tá bom? E aí a gente vai observar uma relação bem especial aqui, ó, uma perspectiva bem especial da forma geométrica através da ótica de Platão. Quem que é Platão, professora? Então, vocês já devem ter estudado Grécia. Se ainda não, é assunto do 6º ano, o professor de História vai ver junto com vocês a ideia desse filósofo matemático aqui do período da Grécia Antiga, né, gente? Ele estava ali querendo transmitir conhecimento, estava querendo estudar e com as limitações da época, né? Hoje a gente tem acesso à educação de maneira rápida, fácil, na internet, mas na época de Platão não tinha. Então, era muito rústica, era muito grosseira a maneira como ele estudava e ainda assim ele conseguiu perceber algumas características. Ele conseguiu observar alguns poliedros específicos. E aqui eu trouxe a definição para vocês, ó. São 5 poliedros regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes. Eita, professora, eu não lembro dessa palavra não. Congruente significa com a mesma medida. Então, você anota aí, ó, essa palavra. Quando ele diz assim, faces e arestas congruentes, as arestas têm o mesmo tamanho. E as faces têm a mesma forma, formas idênticas, inclusive. Então, a gente já viu um exemplo disso, né? Aqui a gente tem os 5 poliedros de Platão, ó. O mais frequente que a gente vê é o hexaedro. Agora, o cubo já tem outro nome, ó. Então, vai anotando aí as relações, tá? O hexaedro é o nosso cubo, a gente já está acostumado com essa forma, né? E o cubo, ele tem todos os lados idênticos, né? Todos esses encontros aqui, ó, que a gente chama de aresta, são idênticos. E a gente tem todas as faces quadradas. Então, é o mesmo polígono com os mesmos lados. Olha aí, a ideia de congruente é isso que significa, tá? Os outros são, né? O octaedro tem 8 faces triangulares, tá certo? Esses triângulos são equiláteros. A gente tem aqui o tetraedro. O tetra significa 4. 4 faces triangulares, triângulos equiláteros também. O icosaedro são 20 faces triangulares, ó, bem grandão. E o dodecaedro são 12, a gente viu ali, né? Então, aqui eu trouxe alguns, não consegui todos, mas eu trouxe alguns. Olha o dodecaedro aqui, como ele é bonito, grande. Toma um espação, né? E essas formas aqui, ó, deixa eu até botar de frente, essas formas aqui são pentágonos, né, gente? São 5 lados aqui para formar esses pentágonos, tá? Aqui a gente também tem o cubo, deixa eu colocar. O cubo é mais facinho, né, professora? A gente já tem a ideia do cubo bem frequente, ó. O cubo. A gente tem aqui o octaedro também, ó. Deixa eu colocar assim para a gente ter uma percepção melhor, né? Normalmente, quando a gente observa isso, a gente observa a parte de diamantes. Os diamantes normalmente são associados a essa forma, né? E aí a gente tem essas possibilidades de analisar as formas através disso. Então, eu coloquei aqui para vocês a visualização, mas aí as características são essas que a gente colocou, ó. A gente tem 8 faces triangulares, 4 faces triangulares, 6 faces quadradas, 12 faces pentagonais e 20 faces triangulares, tá? Então, a gente tem essas relações aí, todas as faces são idênticas para formar esses poliedros. E aí, se aparecer alguma delas, você já lembra que é de Platão, tá bom? Então, vamos lembrar aqui alguns elementos do poliedro, né? A gente tem aqui, ó, vértice é todo pontinho de encontro. A gente vai ter que cada pontinha dessa vai ser chamada de vértice no poliedro, tá bom? A aresta vai ser o encontro entre os lados. Então, a gente vai ter que, se eu tenho 2 faces triangulares aqui, o encontro, né, essa parte que vai ficar essa linha, vai ser a aresta, tá certo? E aqui a gente vai ter a face. Então, eu usei aí um octaedro para mostrar. Deixa eu pegar um octaedro aqui, ó. Vamos lá?
Com bem cuidadinho pra gente não derrubar. Pronto. Deixa eu botar aqui em cima. Ó, o octaedro aqui, né? A gente tem que cada pontinha dessa, ó, significa o nosso vértice, tá certo? É um pontinho de encontro mesmo de todas as arestas. Olha aí as definições se encontrando, né? A aresta vai ser essa linha, ó, que é o ponto de encontro desse triângulo de baixo com esse triângulo aqui de cima, né? Deixa eu virar assim para esse aí. Buraquinho sair da frente. Pronto. Então, ó, esse triângulo é uma face, esse outro triângulo é outra face e eles se encontram aqui nessa linha, tá vendo? Então, essa linha daqui, ela é classificada como aresta, né? E esse pontinho aqui, ó, é classificado como nosso vértice. Então, a gente tem aqui a ideia dos três elementos que compõem, basicamente, um poliedro, tá certo? E aí, a gente pode analisar essa figura aqui, ó, esse sólido, né? Quantos vértices, faces e arestas tem esse poliedro aqui? Será que você consegue contar aí e já me dizer essa quantidade? Vamos lá, então, ó. A gente tem 6 vértices, né? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 pontinhas, que são essas pontinhas de encontro aí, tá bom? A gente tem 8 faces. Ah, essa aí ficou fácil, né? Porque a gente já chamou essa forma de octaedro. Lembra que o comecinho já sinaliza que esse octa são 8, tá bom? E aí, a gente vai ter agora 12 arestas. 12, professora. Como é que vai aparecer essas 12? Ó, a gente tem essas que são na parte de cima para baixo, né? Para esse vértice. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tá aqui atrás, ó, na parte de trás. Eu tenho mais 4 fazendo esse mesmo movimento embaixo, ó. 1, 2, 3 e 4 aqui, já são 8, né? E agora no entorno, ó. 1, 2, 3, 4, que seria o quadradinho do meio, né? Então, a gente consegue observar essas 12 arestas presentes aí nesse octaedro, tá bom? Guarda essa informação de vértice, face e aresta, que nessa semana a gente vai voltar a falar disso de novo, tá? Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente está observando? A gente está fazendo um paralelo em relação às formas geométricas planas e às formas geométricas espaciais. E aí, o que a gente tem? Ó, formas geométricas planas estão em 2 dimensões. As 2 dimensões são, por exemplo, largura e altura, né? Então, aqui a gente tem, ó, que isso cabe numa tela, numa folha de papel. Eu consigo fazer esse desenho sem problema nenhum da parte plana numa folha de papel. Só que quando eu observo a forma 3D, eu preciso de 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. Então, a gente consegue perceber que isso vai ter uma profundidade, né? Eu não consigo mais. Claro que eu consigo desenhar para que você entenda, mas até a maneira da gente fazer o desenho. Por exemplo, agora vocês estão vendo na TV, mas eu tive que fazer de cores diferentes. Eu tive que dar uma noção de perspectiva, que é o que a gente vai ver nessa ideia agora, ó. A ideia de perspectiva é o quê? Olha que quadrinho legal, né? Do Armandinho, que inclusive o autor, ele cedeu os direitos para a gente poder usar, isso é muito legal. Ele coloca assim, ó, é um quadrado de certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, e aí virou, né, uma pirâmide. Filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Então, gente, essa ideia é a gente perceber essa projeção, ó. Aqui a gente vai ter uma pirâmide, né? Nesse caso aqui ainda é triangular. Deixa eu pegar uma outra para ficar melhor de ver. Ó. Aqui a gente tem faces que são triangulares. E aqui embaixo a gente tem uma face que é quadrada, né? Então, vê, é um quadrado, é um quadrado. Então, primeiro ele estava vendo só dessa perspectiva aqui. Deixa eu colocar de uma maneira que você só veja isso aqui. Ó, assim. É um quadrado, é um quadrado. Depois ele estava vendo assim, né? Deixa eu virar. Imagina que você não está vendo esses lados, ó, é um triângulo, é um triângulo. E aí, quando a gente coloca numa outra posição, numa outra perspectiva, você consegue enxergar a mudança nessa forma, né? Você consegue enxergar que, na verdade, você precisava analisar o contexto, verificar essa parte espacial para ter noção de como aquela forma era de verdade, né? E aí, a nossa noção de vista e perspectiva. Olha só, aqui eu tenho, basicamente, a representação de um dado. E quando a gente tem essa representação, a gente pode observar aí 6 possibilidades, né?
Eu tenho a parte da frente, aqui eu tomei como referência, tá, gente? Mas vocês podem verificar aí essa possibilidade. É tanto que ponto de vista e perspectiva é, de fato, uma ideia de onde a gente está vendo, né? Então, aqui eu estou de frente para essa forma. Aqui é a esquerda dessa forma, né? Eu olhando de frente para ela. Depois a gente tem a parte superior. São as 3 dimensões que eu consigo observar de primeira. Só que depois a gente pode observar as outras, né, as opostas. Então, a gente tem aí, ó, a frente se opõe à parte de trás, a esquerda se opõe à parte da direita e a parte superior se opõe à parte inferior, né? Então, a gente tem aí essas oposições. No caso, eu posso observar esse dadinho aí de 6 pontos de vista diferentes. Olha aí. Eu trouxe para vocês agora um exercício, coloquei aqui o cérebro junto comigo para ver se a gente consegue responder essa ideia. Eu vou passar um vídeo para a gente analisar esse contexto, mas será que com esses exemplos aqui, com essas 6 possibilidades de vistas, será que vocês conseguem formar na cabecinha de vocês como que fica essa junção desses cubinhos aqui? Bota aí, Billy, na tela grandão para o pessoal ver. Ó, será, gente, que a gente consegue, com essa perspectiva, observar nesse formato como é que vai ficar se a gente juntar todos esses elementos em uma única imagem 3D. Olha que legal. Aí você percebe que lá no cantinho superior, ele vai aparecer aqui em cima frontal, se você observar, e aí a gente vai começar a rodar. Aí eu estou vendo um L. Vê que legal. Agora a gente rotacionou, e a nossa perspectiva continua vendo um L, agora só que invertido. Essa parte está sinalizada ali como esquerda, tá vendo? Agora a gente tem a parte de trás, a parte posterior. Viramos para a direita, ó, e agora, sim, ainda à direita, verdade. Olha, de novo L, tá vendo? Então, a gente tá vendo que eu posso ter uma noção de dimensão, né? A parte superior. E agora, a parte inferior. E todas elas apresentam para mim a ideia desse L, né, gente? Se a gente observar essa noção de perspectiva aí, tá bom? Agora, vamos ver, fazer aqui uma experiência para a gente perceber essa noção de projeção. O que será que vai acontecer quando a gente começar a fazer uma experiência por aqui? Eu quero que vocês tentem aí pegar o celular, pegar algumas formas para observar junto comigo. Olha aqui, gente. Eu estou com o cilindro e estou com o meu celular aqui, liguei a lanterna, né? Se eu colocar a luzinha aqui em cima, ó, e levantar esse cilindro, olha a sombra dele. Como que vai ficar legal? A sombra dele é um círculo, né? Então, esse foco de luz está incidindo sobre o círculo, né? Está jogando a luz sobre o círculo, e a sombra dele é a projeção que ele está fazendo embaixo, né? A sombra dele. Então, quando a gente observa o cilindro nessa perspectiva, isso na parte 2D, ó, aqui a mesa está representando um plano, ele está projetando para mim um círculo, tá? Quando a gente observa nessa outra perspectiva, olha o que eu vou fazer agora. Deixa eu virar aqui o cilindro para até um apoiozinho para eu pegar. Olha aqui, ó. A gente tem um retângulo, né? Então, a projeção, ela tem a ideia de mostrar para a gente essa sombra. Como que a sombra vai se comportar de acordo com a forma? Nem sempre eu vou conseguir tirar a forma por essa sombra. Vamos observar uma outra ideia aqui, ó. Trouxe aqui um prisma agora. Olha, nesse prisma eu vou lançar uma luz em cima dele. Olha, embaixo como vai ficar, deixa eu vir mais para cá. Aqui a gente tem só o hexágono, né, que é a base desse prisma, ó. E se a gente virar, como é que fica agora? Olha só. Vamos levantar. Opa, um retângulo, ó. Claro que eu tô com a mão tremida aqui um pouquinho, né, porque equilibrar as duas coisas é difícil. Mas a gente tem essa noção. Então, ó, a última forma que eu vou fazer para vocês é essa bem cheia de triângulos. Olha aqui. A gente não acerta muito, né, no primeiro momento, mas se eu colocar aqui nessas pontinhas assim, ó, nesses vértices, olha embaixo, a forma toda cheia de vértices forma um quadradinho aqui, tá vendo?
Então, essa ideia de vista, de perspectiva, é a ideia que a gente tem para trabalhar com as sombras, né? Com essa parte da sombra, tá? E aí a gente tem essa noção, gente, a vista e a perspectiva dependem do ponto de vista onde eu estou e depende de onde essa sombra está saindo, esse foco de luz está saindo. Perceba que de manhã e à tarde o sol bate no guarda-sol e ele faz uma sombra na diagonal, né? E quando está no meio-dia, essa projeção é feita em cima. Essa projeção em cima a gente vai chamar de projeção ortogonal, tá? Bom, para a gente finalizar a aula, eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Vou deixar essa tela aqui no finalzinho para vocês irem buscando esse enunciado e resolver depois, para a gente poder comentar nas próximas aulas como que a gente faz para resolver esse desafio. Lembra da aula de hoje? Vista, perspectiva, né? A parte da rotação que a gente pode fazer com esses sólidos, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A aula de hoje é para que vocês lembrem dessas relações e que a gente consiga caminhar essa semana, né? Para a gente conseguir entender os conteúdos das próximas aulas, tá bom? Anota aí os comentários, tira dúvida com o teu professor e a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais! Olá, tudo bem com vocês?